Aleluia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos pela era, Senhor, em que vivemos, a era do Espírito, a era da vida, a era, Senhor, da revelação clara da Tua Palavra. Senhor, graças te damos porque, Senhor, somos, Senhor, essa última geração que antecede a Tua volta. Senhor, e que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito como um rio, Senhor, possa fluir, Senhor Jesus, no nosso meio, fluir do nosso interior, por meio da Tua Palavra. Leva-nos, Senhor, a ruminar mais a Tua Palavra. Leva-nos a amar mais a Tua Palavra. Leva-nos a amar mais, Senhor, os Teus encargos. Senhor, o desejo do Teu coração, como igreja, como membros. Queremos ser um com o Senhor. Queremos ser obedientes e simples, Senhor, ao Teu falar. Senhor, que só possa, Senhor, retirar do nosso coração, Senhor, toda incredulidade, toda dúvida, toda murmuração, todo questionamento, tudo que é negativo proveniente do velho homem. Senhor, revista-nos do novo homem, criado segundo a Tua imagem, criado segundo a Tua glória, criado segundo o Teu desejo. Senhor, revista-nos desse novo homem, esse novo homem, Senhor, que é do céu, esse novo homem que é celestial. Senhor Jesus, e ao ouvirmos o Teu falar nessa noite, que essa palavra, Senhor, não somente fique na esfera da nossa mente, mas que ela seja liberada, Senhor, para o mais íntimo do nosso interior, para o mais profundo do nosso ser, e alcance, Senhor, o lugar, Senhor Jesus, a qual o Senhor deseja que alcance nosso coração, que alcance, Senhor, a nossa vontade, que alcance, Senhor Jesus, a nossa consciência, Senhor, que alcance, Senhor Jesus, todo o nosso ser, Senhor. Faça a obra em nós, continue a Tua obra. Sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor irá concluir aquilo que o Senhor começou na Tua igreja, em cada um de nós. Senhor, o Senhor tem nos conduzido à glória. Senhor, nós te louvamos por isso. Em breve estaremos com o Senhor, em breve estaremos inseridos na glória, que é o próprio Deus. Senhor, e esta obra o Senhor tem concluído hoje, o Senhor tem executado hoje, dia a dia. Somos transformados de glória em glória e dia a dia estamos sendo inseridos no Pai, por meio do Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, abençoa cada casa, cada casamento, abençoa, Senhor, cada relacionamento. Leve paz, leve, Senhor, união, leve perdão, leve, Senhor, reconciliação, leve, Senhor, unidade, Senhor Jesus, para o lar, Senhor, dos nossos irmãos. Nós te louvamos, te agradecemos, invocamos o Teu nome, porque nós precisamos do Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, Jesus é o Senhor. Nós vamos desfrutar da semana 2, nosso volume diário, nosso alimento diário, né? Que tem como título geral o enviado de Deus, o título deste volume, mas nós vimos, né? Iremos concluir amanhã a semana 2, que tem como título a multiplicação e peixe. Isso aí está lá em João capítulo 6. Nesta semana demos início à leitura de João capítulo 6. Ali nós vamos ver ali a multiplicação dos pães e peixes. Esse item específico, essa parte da multiplicação dos pães e peixes, nós iremos ver amanhã, porque nós iremos dividir em duas partes o encargo da semana. Amanhã nós iremos ver mais detalhadamente sobre João capítulo 6, versículo de 1 a 15, e hoje nós iremos ver um pouco sobre a importância, irmãos, deste falar, até porque o alimento diário começou a semana falando sobre isso, a cura pela palavra, a importância da palavra na nossa vida. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, se você ama o Senhor, eu tenho certeza que todos vão responder que sim, na verdade. Você ama o Senhor, ama? Mas você ama a palavra? Porque se eu amo o Senhor, mas não amo a palavra, na verdade eu não amo o Senhor, entendeu? Porque o Senhor é a palavra, Cristo é a palavra. João 1. João 1, 14. No princípio
era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1:14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem é a palavra? Cristo. Então, se eu amo Cristo, eu amo a palavra. Certo? Se eu amo Cristo, eu amo a palavra. Agora, se eu não tenho esse amor pela palavra, na verdade, eu não estou amando Cristo como deveria. Não vamos falar que nós não amamos, mas vamos falar como deveria. Entendeu, irmãos? O quanto você ama a palavra é o quanto você ama o Senhor. Agora você vai ver o nível de amor que você tem para com o Senhor na sua vida. O quanto você ama a palavra é o quanto você ama a Cristo. O encontro com o Senhor deveria ser diário. Certo? Lá em Gênesis, nós vimos que quando Deus cria o primeiro casal, todos os dias ele vinha encontrar com o casal para ter o quê? Comunhão. Certo? Então, o Senhor nos ensina que a comunhão, ela é diária. A comunhão, ela é diária. Então, ou seja, todas as vezes que você vai à palavra, na verdade você está indo a Cristo. E Cristo vindo a você como vida. Entendeu? Então, irmãos, o apreço que deveríamos ter pela palavra deveria ser um apreço ainda maior do que nós já temos. Tá? Porque nós já temos, eu acredito que todos nós temos apreço pela palavra do Senhor. Temos ou não temos? Temos, mas o apreço deveria ser ainda maior, porque esse amor que nós temos pelo Senhor é o amor que nós temos pela palavra, ou vice-versa. Entendeu? Então, que o Senhor possa ter preeminência na nossa vida por meio da sua palavra. Não é isso? O Senhor fala em João 6, que a palavra que Ele nos tem dito é espírito e é vida. Então, o que a palavra é? Espírito e vida. A palavra é o que? Vida. E quanto mais a palavra você come, você absorve, mais vida você tem. Mais do Espírito você é cheio. Certo? Então, irmãos, que o Senhor ache em nós amor, apreço pela palavra. E nós, como igreja, possamos andar bem de perto dessa palavra. Não é verdade? O Senhor tem nos falado, tem nos dado uma direção para como igreja, e nós precisamos ser um com essa direção do Senhor. E nós, como igreja, irmãos, nós que cuidamos da igreja, o nosso maior desejo é que toda a igreja ande de perto desse falar. Amém? Os irmãos sabem, ontem nós enviamos os nossos jovens, adolescentes, alguns irmãos também foram ali para Belo Horizonte. Eles estão lá agora numa conferência de adolescentes e jovens, tropas e capitães. Os irmãos viram os vídeos, viram as fotos, entendeu? O que eles estão fazendo? Andando de perto com o falar, andando de perto com a palavra. Então, irmãos, é o nosso desejo que quanto mais de perto, e nós cremos que quanto mais de perto a igreja andar do falar profético, mais saúde a igreja terá, e mais viva a igreja será. Agora, no final desse mês, abril, nós estaremos indo para São Paulo, Sumaré, estaremos ali uma comunhão das lideranças da região 6 com o irmão Pedro. Estaremos indo alguns irmãos aqui de Carlos Chagas, estaremos ali em comunhão sexta, sábado e domingo. Toda a liderança da região 6, apoiadores, obreiros, estaremos ali na instância para ter essa comunhão próxima. Não é, irmãos, por favor, não confunda, não é a pessoa do irmão, mas é a palavra que Deus tem falado por meio do irmão. Entendeu? Então, estando perto ali, nós estamos perto o quê? Da palavra do Senhor. Essa é a nossa visão. Entendeu? O irmão é como qualquer um de nós, irmãos. Como qualquer um de nós. Certo? Mas que aprove ao Senhor designá-lo como apóstolo para dar direção às igrejas. Amém? Então, seja o nosso desejo esse andar de perto. Então, por favor, irmãos, ande de perto com falar.
ande de perto com a palavra, porque a palavra é cura para a sua vida, é cura para a sua casa, é cura para a sua mente, é cura para o seu interior, amém? Nós lemos, o irmão pediu para que lêssemos aqui, Hebreus capítulo 1, não é isso? Hebreus 1, do 1 ao 3, fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que fala. Quando fala havendo Deus outrora é quando? Quando essa outrora? Isso aqui, irmãos, é antes, isso aqui é passado, isso aqui é a antiga aliança, velha aliança, certo? Economia veterotestamentária, como alguns conhecem, economia do Velho Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus ele falava de muitas vezes, de muitas maneiras. Você lê a Bíblia, você sabe que Deus usou até mesmo uma jumenta para falar com Balaão. Certo? Deus ele usa de maneiras. Deus ele apareceu, irmãos, numa sarça e falou com Moisés. Mas hoje, na nossa era, não espere uma sarça pegar fogo, literalmente, para você ouvir a voz de Deus, que isso não vai acontecer. Não espere uma jumenta falar com você, certo? Porque isso não vai acontecer. Porque o que acontece? Aos pais, pelos profetas, no passado, nestes últimos dias, que é os dias que a era que nós vivemos, nos falou exclusivamente pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então você entende, quando Paulo fala aos Colossenses, que ele é o resplendor da glória, nele tudo subsiste, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Hebreus fala também a respeito disso, ele fala que pelo qual, ou por Cristo, todo o universo foi feito. Aí fala o versículo 3, ele quem? Cristo, que é o resplendor da glória. Então o que Cristo é? Cristo é o resplendor da glória, e a expressão exata do ser de quem? De Deus. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Agora você entende quando, Senhor Jesus, quem foi? Me recorda aqui agora, Filipe, mostra-nos o Pai. Foi Filipe, né? Quando Filipe chega, o Senhor, vou para o Pai. Aí Filipe fala, Senhor, peraí, nós já vimos o Senhor, agora nós queremos ver o Pai, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí o que o Senhor fala com Filipe? Filipe, há tanto tempo vocês andam comigo, há tanto tempo vocês estão me ouvindo, e vocês ainda não viram o Pai? Certo? Então, irmãos, agora você lança esse princípio para a sua vida. Há tanto tempo vocês têm ouvido a palavra, mas vocês já viram o Pai? Há tanto tempo nós temos contato com a palavra, não é isso? Tem alguns aqui de bastante tempo de conversão, né? E é interessante que a conversão, a obra que Deus tem feito por nós, ela é essa obra de duas etapas, que primeiro é a conversão, depois a santificação. Vimos na imersão, vimos no hino, que é sobre a santificação. A conversão, ela tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Certo? Quando você se converteu, que a conversão tirou você do mundo. Mas nenhum de nós, ao nos convertermos a Cristo, foi eliminado do nosso interior de uma vez por todas o mundo. Então, ou seja, a conversão tirou você do mundo, e a santificação, ela tem tirado, que é uma obra contínua e gradual, ela tem tirado o mundo de você. Certo? Lembra do povo quando saiu do Egito?
Conversão. Saiu do Egito. Mas o que fala, não lembro o livro, não lembro o capítulo, não lembro o versículo. Quando fala, se eu não me engano, em Hebreus, que na verdade o povo saiu do Egito, mas o coração deles permaneceu lá. Então, ou seja, o mundo ainda estava no coração deles. Nós vamos ver amanhã a respeito dos princípios dos pães e peixes, subir ao monte, o mar, a terra, o monte. Princípios que o Senhor nos mostra naquela passagem ali dos pães e peixes, que o Senhor, embora ele estando na esfera terrena, andando por essa terra como qualquer um de nós, ele estando na terra, ele não tinha nada da terra nele. Ele não tinha nada de pecado nele, não tinha nada do terrenal nele. Mas ele estava na terra. Então o que o Senhor quer fazer de nós hoje? Embora você está aqui, o Senhor está tirando dia a dia o que é terreno de você. O Senhor está tirando dia a dia o que te afasta dele. Certo, irmãos? Não estamos falando de pecado grosseiro, não estamos falando de nada disso, estamos falando de coisas lícitas, mas que muitas vezes tira você do Senhor. Então, dia a dia, o processo que o Senhor tem feito é o quê? A santificação, tirando o mundo de nós e introduzindo em nós a glória de Deus. Quem acompanha o falar atual sabe que está falando sobre isso, irmãos. O que é a glória? A glória não é uma luz, não é um resplendor. A glória, irmãos, é o próprio ser de Deus. E Cristo é a presença. E Cristo, Ele é o responsável por manifestar essa glória do Deus. Como Paulo fala a Timóteo, ao Deus único, que homem nenhum é capaz de ver, que homem nenhum viu, ou será capaz de ver. Ele habita em luz inacessível. Então esse Deus, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Esse Deus que habita num lugar em que nenhum de nós é capaz de ir, ou sequer vir. Aí Deus fala, mas eu quero manifestar a esse povo, eu quero manifestar ao homem. Antes ele manifestava, mas o homem não tinha o pecado. Mas depois que o homem peca, Deus não se une ao pecado. Então, como que um Deus santo, que habita em lugar inacessível, manifesta-se àqueles que não podem ir onde Ele está? Ele envia Cristo. Aí Cristo manifesta a glória, quando fala que Ele é o resplendor, no grego apalgasma, depende do como você lê, eu não sei falar em grego também. Mas o que é esse significado de resplendor? É um brilho, um reflexo, é uma manifestação de uma luz intensa. Cristo é a manifestação de Deus. Então, quando você tem um contato com a palavra, é o próprio Deus se manifestando a você. Porque Cristo é a palavra. Entendeu? Então, quando fala que Ele é o resplendor da glória, Ele resplandece. O irmão Pedro sempre usa isso. O sol, nós não podemos chegar nele, mas nós recebemos os seus raios solares, não é isso? Ninguém chega ao sol, ninguém consegue chegar ao sol. Mas como que esse sol chega a nós? Pelos raios solares. Os raios solares é como o resplendor do sol. Então Cristo é o resplendor de Deus. Então quando Cristo chega na terra, irmãos, era o próprio Deus chegando. Só que, em miniatura. Entendeu? Em miniatura, que eu falo, humana. É limitado aquele corpo físico do Senhor. Mas aqui continua o seguinte: Ele que é o resplendor, ou seja, a manifestação, Ele que resplandece a glória, e fala que Ele é a expressão exata do seu ser, ou ser de Deus. Essa palavra expressão exata, você já ouviu isso também, no original grego, se você pesquisar, está escrito C-H-A-R-A-K-T-E-R, character, ou caractere, depende de como você quer entender. Então, quando fala a expressão exata,
do ser de Deus é o caractere ou caráter de Deus. Então você tem visto na palavra, nós temos visto que quando nós temos contato com a palavra, Cristo é como, irmãos, para você entender, Cristo é como um carimbo, certo? O carimbo, um carimbo, ou aqueles das mais antigas, aqueles escrivãos, escrivões, não é isso? Que eram as máquinas de datilografia, lembra? Lembra daquilo? Ó, e tinha que ser rápido, né? Senão não funcionava, não, irmão. Então é o seguinte, cada tecla que você apertava, uma letra que é um caractere, ou um caráter, ela ia no papel. Então ela imprimia no papel o caráter da letra. Então, ou seja, quando apertava ali, ou datilografava, isso fala assim que fala, né? Aquela letra, ela o quê? Ela imprimia no papel o caractere. Então, é o seguinte, quando Cristo é essa letra, esse caractere. Quando eu e você temos contato com a palavra, a expressão exata do ser de Deus que está em Cristo, ela é o quê? Carimbada em nós. Certo? Então, ou seja, cada dia você recebe, conforme for o seu contato com a palavra, você é mais ou menos carimbado com o ser de Deus. Deus está nos carimbando, Deus está nos marcando, cada parte do nosso ser recebe, irmãos, um pouco da glória de Deus dia a dia. Por isso que Paulo fala aos Coríntios que nós somos transformados de glória em glória. É carimbo a carimbo, é letra a letra, é cada ponto ali, é cada letra, é cada vírgula, é Deus carimbando em você, Cristo carimbando em você a expressão do ser de Deus. Então é o seguinte, Deus, irmãos, está fazendo de nós, como igreja, a expressão dele mesmo. Lembra em Efésios, quando fala ali da obra do Senhor, Efésios capítulo 2, que ele irá manifestar, quando a obra for concluída, a igreja como a sua feitura, ou seu poema a todo o universo? Quando a obra de edificação for concluída, Vaninha, quando essa obra que o Senhor tem feito, que está quase sendo concluída, quando essa obra for concluída, Deus ele pegará não um ser individual, não vai pegar um ser individual, ele vai pegar o corpo, ele vai pegar a igreja trabalhada, a igreja santa, a igreja sem ruga e a igreja sem defeito, e ele vai apresentá-la para o universo como a expressão do seu ser. A igreja, irmãos, nessa era final, ela tem o que? Expresso ou manifestado o ser de Deus. Quanto mais contato com a palavra nós temos, mais Deus nós expressamos. Quanto mais você imerge na palavra, quanto mais contato, quanto mais imersão, quanto mais o que você come, quanto mais você bebe da palavra, mais de Deus você expressa. Irmãos, o homem ele não é vazio. Ninguém fica vazio. Às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, eu estou vazio. Mentira, ela está cheia de outra coisa. Certo? Às vezes ela está triste, ela está angustiada, ela está ali magoada. Aí você fala, não, eu estou me sentindo vazio. Não, está cheio de preocupação, de ansiedade, de incerteza, de medo, de tristeza. Está cheio de outra coisa. Então, ou seja, se nós não nos enchermos de Cristo pela palavra, nós iremos nos encher de outra coisa, o mundo irá nos encher. Então, irmãos, essa obra que o Senhor tem feito, olha, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Se sustentando todas as coisas é o mesmo significado que está lá em Colossenses, capítulo 3, se eu não me engano, que fala que Cristo, a palavra, ele é um ponto de equilíbrio. Esse sustentar aqui é colocar em equilíbrio. Certo? Então, ou seja, ele tem botado em equilíbrio, sustentar é colocar em equilíbrio todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí você entende a importância da palavra. Deus age por meio da palavra. A obra de Deus é executada pela
palavra. Você vê isso aí, irmãos, é princípio, lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus quis criar as coisas, o que Deus fez? Disse Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, faça separação. E disse Deus, e haja firmamento. E foi dizendo, e foi acontecendo. A palavra sendo falada, as coisas iam acontecendo. Então, todas as vezes que a palavra é falada, algo acontece. E quando essa palavra é de Deus, aí você percebe que o que está sendo falado tem gerado resultado. Tem gerado consequências. Entendeu? Então, ou seja, quando é de Deus, irmãos, Deus, é princípio, Gênesis 1, e disse Deus, e haja, e houve. Então, como que você sabe que uma palavra que está sendo falada é de Deus? Quando algo acontece. Certo? E disse Deus, e haja luz, e houve luz. Então, todas as coisas da nossa vida, irmãos, é sustentada pela palavra do seu poder. A nossa vida, ela é equilibrada pela palavra. A sua casa, ela é equilibrada pela palavra. O seu casamento, ela está em equilíbrio pela palavra. Aí você entende que quanto mais da palavra há na sua casa, mais paz há, mais equilíbrio há, mais união há. Certo? Porque está em equilíbrio. O Senhor, Ele mantém todo o universo equilibrado pela palavra do seu poder. Depois... Isso aqui é depois da morte, da crucificação, morte e ressurreição. Depois de ter feito a purificação dos pecados, os nossos pecados, Ele purificou-os no madeiro. Então, depois que a obra da cruz aconteceu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí aqui fala no versículo 4, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando fala tendo-se, é porque não era assim, ou não ainda era dessa forma. Aí você lê Hebreus 2:5, o que fala Hebreus 2:5? O irmão Dong lê muito essa passagem. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre qual estamos falando. Antes, alguém deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites, falando de Cristo, fizeste um pouco do que os anjos. Então, Cristo, homem, quando ele veio a essa terra, ele era Cristo homem, entenda, ele era menor do que os anjos. Mas depois da purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior, aí ele já não é mais menor do que os anjos, ele é tão superior. Certo? É o Cristo vitorioso, é o Cristo em glória, tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Paulo fala isso em em Filipenses capítulo 2. Certo? Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é o seguinte, irmãos, o Senhor ele se tornou essa expressão exata do ser de Deus. Então, quando ele estava na terra, ele falava. Cristo falava fisicamente, porque ele estava fisicamente nessa terra. Mas aqui Hebreus fala 3, que depois que ele ressuscitou e ascendeu aos céus, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, hoje, ele fala ainda pelo Filho. O Filho ainda fala, mas por meio dos seus canais. A palavra não é de homem, a palavra é de Deus. A palavra é de Cristo. Mas o Cristo físico
não está nessa terra, ele está na destra de Deus. Então é o seguinte, como que agora ele fala a mim e a você a palavra, Bia? Usando canais, certo? Usando escolhidos, certo? Para transmitir essa vontade que é o próprio Senhor. Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 10, fala o seguinte, Isaías 55, versículo 10 e 11 fala o seguinte, porque assim como descem a chuva, presta atenção, descem a chuva de onde? Hebreus 3, nós lemos agora que Deus, nos últimos tempos, tem nos falado pelo Filho. Hebreus 1, 2. Mas Hebreus 4, 3 fala que ele ascendeu aos céus. E ele está onde? À destra. Então, se ele está lá, a palavra vem de onde? De onde ele está. Certo? Aí Isaías 55, versículo 10, fala, porque assim como descem a chuva e a neve de onde? Dos céus, e para lá não tornam a terra e a fecundem e a façam. Versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, naquilo designei. Então é o seguinte, irmãos, o Senhor está à destra de Deus nas alturas. Então, ele estando lá, a palavra vai vir de lá. Vai vir de onde? Dos céus, como a chuva e a neve. E essa palavra, ela tem uma finalidade, ela tem uma função, ela tem um encargo, ela tem uma comissão, fazer a obra de Deus, ou fazer a vontade de Deus. Quando essa vontade é feita, a palavra retorna. Certo? Agora você entende uma coisa, presta atenção aqui. No passado, nós ouvíamos, às vezes ruminava, batia na tecla, às vezes em cima de estudos, de epístolas, de livros, não é isso? Aí você fala, por que hoje nós não estamos vendo, ou nós não estamos mais desfrutando do que nós desfrutamos há 5 a 10 anos atrás? Porque a vontade de Deus, o plano de Deus para aquela era, a palavra já executou e voltou. Certo? Então ela fez a vontade e retorna. Aí a necessidade de Deus hoje é outra. Ele envia a palavra, o encargo, a direção, certo? Executa a obra. Quando essa obra, essa vontade específica é executada, parte para outra, irmãos. Parte para outra. Aí às vezes a gente fica, por que não é da mesma forma que nós víamos antes, né? Desfrutávamos antes. Por que hoje está diferente, irmãos? Porque naquela época, a vontade de Deus para aquela época já foi concluída. Então é o seguinte, o desejo de Deus hoje é avançar, o desejo de Deus hoje é edificar a igreja, por isso que a palavra tem falado a respeito de edificação da igreja. Trazer o reino, fazer a vontade de Deus. Certo? Então quando essa palavra faz a obra, ela retorna. Mas ela não retorna vazia. Ela retorna com resultado. Então é o seguinte, quando você prega o evangelho, e quando uma pessoa crê no Senhor, quando uma pessoa invoca o nome do Senhor, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa é batizada, quando alguém é alcançado, aquela palavra que foi usada por você, não é isso? Que você usou essa palavra que o Senhor tem falado, quando ela gerou resultado ali, aquele fruto é como se o Senhor, aquela palavra que foi falada naquela hora, aquela pregação do evangelho daquela hora, ela gerou fruto. E aquele fruto, ela retorna, essa palavra, ela volta para o Senhor já com retorno, volta com resultado, volta com fruto. Então é o seguinte, a palavra do Senhor, ela dá fruto. É a palavra que faz gerar o fruto, a que fala regar a terra, a que fala
fecundar, aqui fala brotar, aqui fala dar semente, aqui fala dar pão. Faz a obra e retorna com resultado. Então, irmãos, o que hoje a pregação do Evangelho tem feito? O que a palavra hoje tem feito por meio da pregação do Evangelho? Dando resultado para o Senhor, frutos para o Senhor. Você viu hoje o testemunho das casas de adolescente de outras localidades aí, o que tem ocorrido? O que é isso? Fruto que a palavra trouxe, fruto que o falar do Senhor trouxe. Então, irmãos, quem faz a obra é a palavra. Não é o homem, não é a capacidade humana, não é a força humana, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a obra. E o versículo 11, não é isso? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, ou que me agrada. Certo? E prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria. O que tem acontecido hoje? A turminha, você viu os adolescentes, viu os jovens, tem saído o quê? Com alegria. Não é sair com cara fechada, irmão. Senhor Jesus, como é que você vai querer pregar o evangelho para alguém com aquela cara, né? Senhor, você vai correr com a pessoa, não é verdade, irmãos? É isso, parece que está indo para o matadouro, né? Quem? Fala a verdade. Quando a pessoa olha, isso aí está pior do que eu. Senhor Jesus, esse aí está pior do que eu. O outro vai ter que orar por você, irmão. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que sair com alegria, Vania. Porque essa alegria vem do alto. Essa alegria é uma pessoa. Essa alegria é Cristo. Essa alegria é Cristo. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, Emília, não é isso? Estamos tendo comunhão de fora? O que acontece? Os montes e os outeiros, eles rompem em cânticos diante de nós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ó Senhor Jesus, porque a vontade de Deus está sendo feita. Por que fala das árvores? Por que fala dos montes? Por que fala dos outeiros? Não fala de pessoas. Aqui fala de árvore, porque, irmãos, Romanos fala que a natureza, ela geme angustiada. A natureza hoje, ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando a natureza, não estou falando literal, irmãos, por favor. Quando a natureza vê que os filhos de Deus estão saindo para pregar o evangelho, abate palma e falou, a volta do Senhor está mais rápido. Quando sai para pregar o evangelho, a volta do Senhor é antecipada, e a restauração de todas as coisas está prestes a acontecer. Por isso que a natureza bate palma. Senhor Jesus, irmãos, que isso possa queimar em nós, né? Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso aqui é tudo transformação pela palavra. Cipreste, né? Espinheiro e cipreste. O espinheiro veio por causa da maldição do pecado do homem, Gênesis capítulo 3, né? Em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. A pregação do evangelho é glória para o Senhor. Certo? Quando você olha para alguém, você está glorificando o Senhor. É glória para o Senhor, não é glória para você. Então não fique contando por quantas pessoas você ora. Certo? Não fique contando, não fique... Irmãos, a glória é para Deus. A glória é de Deus. Amém? Então essa palavra, irmãos, quando ela chega, ela leva cura, ela leva libertação, ela leva salvação, ela leva, irmãos, equilíbrio. Quanto mais da palavra você tiver inculcada, infundida em você, mais equilíbrio você terá. E eu falo uma coisa, em todas as áreas da sua vida, mais equilíbrio você terá, irmãos. Certo? Porque essa palavra é a palavra que sustenta, não é isso? Abra comigo João 5. Versículo 5. João 5:5 fala o seguinte: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Sabemos, já lemos isso aqui, semanas anteriores do alimento diário, tá?
Estava ali um homem enfermo há 38 anos. 38 anos que o anjo vinha, balançava as águas, sacudia mais ou menos ali. O primeiro que entrasse era curado, mas os demais ficavam tudo para fora. Isso quer dizer que a religião ela nada pode fazer para o homem, irmãos. Certo? Ela pode ali fazer uma meia sola, mas a obra de Deus ela é executada pela palavra. Aí fala o seguinte, vendo deitado e sabendo Jesus, né? Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O Senhor também é demais, né? Irmãos, o camarada está 38 anos deitado. Aí o Senhor chega, queres ser... Irmãos, isso é maravilhoso. Queres ser curado? Olha, mas Senhor, não é óbvio? Irmãos, Senhor Jesus, Ele quer, irmão. Você sabe o que o Senhor quer? Embora Ele queira, Ele quer em nós a confirmação pela fé. Quando aquele homem fala, quero, é a fé dele confirmando o falar de Deus. Certo? Porque se o falar de Deus não é na minha vida confirmado, o sim e o amém pela minha fé, nada vai acontecer, vai ficar paralítico pelo resto da vida. Por mais que o Senhor fale, aplicando nesse paralítico aqui, se ele não tivesse essa fé, quero, o Senhor podia falar, ó, não teria a confirmação da fé, irmãos. Por isso que Hebreus fala que a palavra que nós ouvimos, se ela não é confirmada pela fé, de nada aproveita. A nossa fé confirma o falar de Deus, o sim e amém, no falar de Deus. Então, irmãos, quando o Senhor falar na sua vida, diga sim e amém, pela fé, assim amém. Aí falou o seguinte, quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém. Aí ele foi contar história, ele foi lamentar a sua vida. O Senhor não queria escutar isso aqui. O Senhor não queria, ele foi contar história, Senhor, não tenho ninguém que me põe no tanque. Irmãos, o Senhor só queria falar, quero. Ele foi contar, Senhor, não tenho ninguém que me põe. Quando a água é agitada, o Senhor sabe disso aqui tudo, irmãos. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. O Senhor não queria, irmãos, ouvir essa história. Às vezes nós queremos lançar as histórias no Senhor, com os nossos conceitos, né? Conceitos. O Senhor falou aí, no versículo 8, o Senhor falou, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu. Esse se viu aí é quando a fé é usada. Ele se viu, tá? Se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Mas olha o versículo 8. Então lhe disse, toma o teu leito e anda. A palavra sendo lançada, a palavra ela sendo direcionada. Agora, João 11, vai um pouquinho para frente aí, rapidinho comigo, João 11. Ó Senhor Jesus, João capítulo 11, a história de Lázaro, né? Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou onde o sepultares, falando de Lázaro, versículo 34 agora, eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. O Senhor também foi chamado para vir ver. Certo? Filipe e Natanael foi ao contrário. Filipe chama Natanael, vem ver o Senhor. Aqui o Senhor ele foi chamado para vir ver. Isso é intimidade, né? Isso é aproximação, isso é intimidade com o Senhor. Senhor, vem ver como está a minha vida. Senhor, vem ver como que está o meu coração. Vem ver como está o meu interior, Senhor, está um sepulcro. Vem ver como está a minha casa. Vem ver como está a minha família. Certo? O Senhor foi chamado também para vir ver. Ele precisa, irmão, você precisa
você ter essa intimidade com o Senhor. Senhor, vem ver como é que está a minha situação. Aí o Senhor foi. Ele respondeu, vem ver. Versículo 35, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, esse aqui. Jesus chorou, e ele era homem, está vendo aqui ó, o sentimento? Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este, uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Versículo 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, já estava em estado de decomposição. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz. A palavra, ela foi lançada. A palavra, ela foi liberada. Em alta voz. O que ele falou? Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. A palavra foi lançada, a palavra foi direcionada e a palavra fez a obra. Irmãos, Deus tem que direcionar a palavra dele hoje. Certo? Aí você vê comigo aqui agora, Marcos, rapidinho, volta um pouquinho aí, Marcos 10, Senhor Jesus, Marcos 10, versículo 46, Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Foi rápido, é um salto. Não foi, que dor nas costas, tem 30 anos que eu estou sofrendo com essa dor, não estou aguentando nem levantar, mas vou fazer um esforço. Ele já levantou num salto, ele não pôs porém, ele não pôs impedimento, ele não pôs restrição. Irmãos, não ponha restrição à obra de Deus, à palavra de Deus. Levanta num salto. Certo, irmãos? Levanta num salto, e o que aconteceu? Versículo 51, perguntou-lhe Jesus ao Senhor de novo, o que queres que eu te faça? Irmãos, o homem é cego. O que queres que eu te faça? Certo? Tá bom. Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Atos, capítulo 3, Atos 3, versículo 1. Atos 3. Ó Senhor Jesus, Atos 3, 1 fala o seguinte, Pedro e João, até aquele momento, irmãos, quem que estava falando? Jesus. Certo? O cego Bartimeu, Lázaro, o paralítico, era Jesus falando, Jesus. Mas aqui nesse momento, Jesus já tinha ascendido aos céus. E como que a palavra de Jesus iria atuar nessa terra, sendo que ele estava lá? Aí nós vamos aqui, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entraram. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, Jesus, não, quem que era? Pedro, fitando juntamente com quem? João, disse, olha para nós. Agora aqui, Pedro e João estavam tomando o lugar de Jesus, né?
Aqui está querendo ser o próprio Jesus, tomando o lugar do Senhor. Não, irmãos, olha para mim, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Cristo já tinha ido, mas a palavra ficou. E a palavra, irmãos, quando ela para ela fazer a obra, aí o Senhor usou naquele momento quem? Pedro e João. Mas a palavra era de quem? Cristo. Irmãos, Deus usa homens, mas a palavra é dele. Amém? É a palavra que faz a obra. Jesus é o Senhor. Pequenos grupos, vamos ruminar ainda mais um pouco. Amém?